Milena. Pessoal, vocês receberam o material da aula no WhatsApp que eu mandei de manhã. Então, vai ser possível acompanhar por lá também. Se por aqui sigo só com áudio, tudo bem? Eu vou me apresentar para vocês agora, enquanto o restante do pessoal entra na sala de aula. E aí, quando eu percebi que já chegou umas 20 pessoas, mais ou menos, a gente começa o nosso conteúdo de hoje. Bom, primeiramente, é muito prazer. Eu sou o professor Daniel Nascimento. Vou acompanhar vocês nesse semestre em 2 disciplinas. Nós vamos trabalhar a disciplina de legislação empresarial e nós vamos trabalhar também a disciplina de técnicas de negociação. São 2 disciplinas fenomenais, vocês vão adorar, vai ser uma aventura a gente participar dessas 2 disciplinas, aprendendo conceitos sempre práticos, que a gente possa colocar no nosso cotidiano desde a primeira aula, e vai ser muito bom compartilhar esse conteúdo com vocês. Eu sou advogado, formado em Direito, bacharel em Direito, depois eu fiz a prova da OAB, passei na prova da OAB, e fiz uma pós-graduação na área de Direito Contratual. E vou lecionar para vocês a matéria de legislação empresarial. Para além disso, também tenho uma atuação numa empresa. Daniel, oi? Fala um pouquinho mais perto do microfone que está fazendo eco na sua voz, viu? Melhorou? Vamos lá. Melhorou. Se ficar ruim, vocês não hesitem em interromper, tá bom? Às vezes eu não consigo acompanhar aqui em tempo real o chat, mas vocês podem me interromper que eu paro, a gente sana a dúvida e avança. E na parte de legislação empresarial, nós vamos começar hoje com a aula de noções de direito constitucional. Estamos com 20 alunos, eu vou soltar a apresentação e a gente começa, tudo bem? Pessoal, não tenham medo de interromper, a matéria de direito é uma matéria muito bacana, muito gostosa de se aprender, mas também é uma matéria complicadinha. Então, se por acaso, em qualquer parte do caminho, vocês perceberem que ficou um pouco mais denso, ficou um pouco mais difícil, liga o microfone, interrompe a aula, pergunte. Eu não tenho problema em ser interrompido, em retomar o raciocínio. O importante é que a gente consiga avançar e todos consigam aprender todos os pontos. Beleza? Bom, vamos lá. Para a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar as questões de noções de direito constitucional. O direito constitucional é uma das matérias mais amplas que nós temos na área de direito. Para vocês terem uma ideia, na graduação a gente se dedica ao estudo do direito constitucional por 3 anos. E aqui, nesse curso técnico de administração e de RH, a gente pretende trazer algumas noções básicas, introdutórias, para que vocês possam, no dia a dia, como administradores, técnicos administradores, técnicos gestores de RH, aplicar essas noções básicas de direito. Para a nossa aula de hoje, eu separei 4 temas que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro tema que eu separei para nós é o estudo da Constituição. Primeira coisa de tudo, quando se fala de direito constitucional, nós estamos falando aqui da Constituição Federal. Eu coloquei uma foto aí da Constituição da República Federativa do Brasil. A gente escuta falar da Constituição o tempo todo, mas o que vem a ser uma Constituição? Qual é o conceito de Constituição? Depois, como se classifica uma Constituição? Como é feita a sua estrutura? E, por fim, lá no 4º item, nós vamos trabalhar a questão do poder constituinte. Quando a gente superar esses 4 pontos, a gente vai ter preparado no terreno
para a nossa próxima aula, que são os direitos e as garantias fundamentais. Então, essa aula de hoje, queridos alunos, é muito importante para a gente poder compreender a aula que vem. Então, se por alguma razão você ficar com dúvida, ao final da aula, pegue o material que eu disponibilizei, o slide, leia o slide, e se ainda assim você tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp e eu vou tentar tirar essa dúvida junto com você. Bom, vamos lá. Ponto 1. Qual é o conceito de Constituição? A Constituição é a lei maior de uma sociedade politicamente organizada. É o modo pelo qual se forma, se estabelece e organiza uma sociedade. Quando a gente fala que a Constituição é a lei maior, o que a gente quer dizer com isso? Que ela é a lei mais importante. Então, quando a gente fala de um país, de um Estado, qual é que é a lei principal que existe nesse Estado? Qual é a lei mais importante que esse Estado tem? É a Constituição Federal. Quando nós aprendemos Constituição Federal, o termo em latim significa lex mater, que em português significa lei-mãe, ou seja, é a mãe de todas as leis. É a partir da Constituição Federal que segue todo o nosso ordenamento jurídico. Aí tem um ponto importante. A Constituição posta, e eu vou pedir, fiz uma pausa, vou pedir para vocês olharem aqui para mim, porque eu gostaria de trabalhar com vocês um conceito, antes de entrar nessa parte importante da Constituição Federal, que é o conceito de jargão. Prestem muita atenção nisso que eu vou dizer, porque vocês vão usar o conceito de jargão em todas as aulas. Vocês vão aprender isso com o professor Rony, vocês vão aprender isso com o professor Alexandre, vocês vão aprender isso na minha matéria, vocês vão aprender isso em outras matérias. E o que vem a ser um jargão? Uma profissão, para que as pessoas que fazem parte dessa profissão possam ter uma comunicação mais clara, elas usam palavras técnicas. E essas palavras técnicas nós chamamos de jargão. Então, o que é uma palavra técnica? É uma palavra que por trás desta palavra existe um conceito. Então, quando a gente fala essa palavra, todo mundo junto, na verdade, está falando o quê? Está falando um conceito. E por que eu fiz a pausa nesse exato momento? Porque eu já usei uma palavra técnica. E eu gostaria que você, aí na sua casa, tivesse um caderninho, ou o bloco de notas do seu celular, ou o bloco de notas do seu computador. Se você for bom de memória, grava na memória, mas eu gostaria que você anotasse o significado das palavras técnicas que a gente for usando. Às vezes vai chegar aqui que o professor Rony vai falar uma palavra técnica lá dos fundamentos de gestão, dos fundamentos de RH, e aquela palavra técnica carrega consigo um significado, um contexto. Jargão, Evanilson, jargão com um G. E aqui no direito, nossa, no direito tem um monte de jargão. A gente vai lidar com essas palavras técnicas o tempo todo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Alguém sabe o que significa lead? Lead, L-I-D-E. Pode ser que você não saiba o que significa lead. Então eu vou dizer, lead significa litígio. Aí você fala, professor, você complicou mais ainda a minha situação. Se eu não sabia o que era lead, agora é que eu não sei mesmo o que significa litígio. Mas você sabe o que é briga, você sabe o que é treta. Então, no direito, a treta, é uma palavra técnica. Você não vai ouvir, por exemplo, dizer assim, que o casal se divorciou brigando. Não, você não escuta isso. Mas você escuta que teve um divórcio litigioso, ou seja, que houve ali um contexto de disputa. Vamos voltar para a nossa aula. Eu vou colocar novamente o PowerPoint aqui
e vou voltar para o nosso conceito importante de Constituição, explicando a palavra técnica. A Constituição posta, abre um parêntese, o que é posta? Posta é a Constituição que está positivada, é a Constituição que já virou lei, é a Constituição que possui validade. Vamos supor que nós aqui, os professores da UAT, os alunos do curso técnico, decidíssemos nesse momento que nós vamos criar uma nova Constituição. Nós vamos fazer uma Constituição. Tudo bem, a gente faz aqui, a gente gasta esse tempo da nossa aula para escrever uma Constituição. Essa Constituição que a gente escreveu, ela não tem validade, portanto, ela não é uma Constituição posta. Já a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, essa que nós estamos trabalhando na aula, ela tem validade. Por isso que ela se chama Constituição posta. É aquela Constituição que possui validade. E ela tem força normativa. O que é força normativa? Ela vale como lei, possuindo uma super eficácia, pois ela tem o poder de afastar qualquer outra norma em sua aplicabilidade, devendo servir de guia para a criação e a interpretação das normas que compõem o nosso sistema jurídico. Bom, explica aí, professor. O sistema jurídico brasileiro tem muitas leis, muitas, tantas quantas a gente não consegue contar. Você provavelmente já viu um estudante de direito no metrô. É um sujeito cansado de terno com um livro gigante no colo. Aquele livro é o Vademécum, é o livro que tem o conjunto das leis. Aí você diz assim, ali estão todas as leis que tem no ordenamento jurídico brasileiro? Não, ali tem só as leis principais. Nossa, professor, mas ali já tem um monte. Quer dizer que tem muito mais? Nossa, tem muito mais. Então, assim, não é possível que uma pessoa conheça todo o ordenamento jurídico, mas ela deve conhecer a Constituição. Por quê? Porque a Constituição, ela tem o poder de afastar qualquer lei abaixo dela. Como ela também tem o poder de orientar a interpretação de qualquer lei abaixo dela. Por isso, nós aqui que não temos a finalidade de ser advogados, técnicos, gestores de RH, nós precisamos conhecer todas as leis, mas a gente precisa conhecer a Constituição Federal, porque ela é a lei mais importante. Como eu disse anteriormente, ela é a lei mãe. Beleza, pessoal? Entendido o conceito de Constituição Federal? Vamos partir agora para a classificação. Na minha tela aqui, galera, eu não consigo, quando eu abro o PowerPoint, eu não consigo ver o chat. Então, se tiver alguma dúvida, liga o microfone, dá um grito que eu fecho aqui e vejo a dúvida de vocês para poder responder. Tudo bem? Vamos avançar. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta pelos alunos? Claro. Por que a gente estuda legislação se o curso é de administração e de RH? Desculpe, só para o senhor prosseguir aí depois. Bom, todas as empresas estão sujeitas à legislação, professor Francisco. Então, nós estudamos legislação porque todos nós estamos debaixo da lei. Então, a legislação é uma matéria importantíssima para que a gente consiga ter condições de, no nosso dia a dia, no departamento de RH de uma empresa ou no setor administrativo, agir dentro dos ditames do poder público, ou seja, agir conforme a lei. Essa é a finalidade de nós termos um panorama geral de legislação empresarial. Respondido? Muito obrigado. Vamos avançar. O Matheus colocou aqui, para criar uma Constituição nova, não precisa de uma Assembleia Nacional? Matheus, excelente a sua pergunta. Eu vou pedir para você um pouquinho só de paciência, porque essa parte que você perguntou é o nosso item 4, é o poder constituinte. A gente vai aprender daqui a pouquinho mais para o final da aula.
Bom, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Eu vou abrir o PowerPoint de novo e a gente vai falar da classificação. Antes de falar da classificação, o que vem a ser uma classificação? Bom, classificação é fácil porque a gente está acostumado com classificação. Eu vou resgatar para vocês aqui aquelas aulas lá do ensino médio que você aprendia a classificação dos verbos, lembra? O verbo ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. Você aprendeu a classificação dos pronomes pessoais, os pronomes de tratamento. A classificação nada mais é do que uma forma de nós entendermos determinadas características de alguma coisa. E aqui nós vamos entender as características da Constituição. Por isso que a gente chama de classificação. Bom, tem muitas formas de classificar uma Constituição. Nós vamos classificá-la primeiramente quanto à origem. A origem de uma Constituição pode se dar em 3 hipóteses diferentes. Quais? Ela pode ser outorgada, ela pode ser popular ou ela pode ser cesarista. Professor, de novo, não entendi nada. Calma, nós estamos nos deparando novamente com aqueles termos técnicos. E eu vou explicar para vocês o significado de cada uma dessas palavras. O que vem a ser uma Constituição de origem outorgada? O que significa outorgada? Outorgada é imposta, delegada, forçada. Nossa, professor, pelo tom da sua voz eu já percebi que isso não é muito bom. Vocês estão certos, provavelmente já ouviram falar, talvez alguns de vocês até vivenciaram o período em que o Brasil viveu uma ditadura. E a ditadura não é legal. Por quê? Aparece alguém que acha que sabe de tudo, que diz que as coisas vão ser daquele jeito, e ele pensa, ninguém pode fazer nada, e vai ser daquele jeito, pronto, e acabou. E o que faz com que ele se mantenha no poder? O uso da força. Porque, via de regra, os ditadores estão aliados ao exército. Então, se você não obedecer, ou você é preso, ou você é morto. Nossa, não gostei desse modelo. Esse é o modelo de uma Constituição outorgada, uma Constituição que é imposta, uma Constituição que é forçada. Professor, você pode dar um exemplo de alguma Constituição outorgada no mundo? Eu vou te dar o exemplo do país que está sendo mais falado no mundo inteiro, a China. A China vive um regime ditatorial. Lá tem um sujeito que manda em tudo. E se as coisas não forem como ele quer, a situação se complica. Ah, então a China não tem um regime jurídico? Ela tem. Ela tem uma Constituição? Tem. Só que essa Constituição não tem a participação coletiva do cidadão. Essa Constituição é uma Constituição que nós chamamos outorgada. Ela é imposta, ela é forçada. Bom, e o que vem a ser uma Constituição popular, como eu coloquei aí no segundo item, populares? Ela também pode ser chamada de promulgada. A Constituição promulgada, a Constituição popular, é aquela em que há a participação dos cidadãos para que ela passe a valer. É, por exemplo, o nosso modelo constitucional. Você que está aí na sua casa, votou em alguém. Você votou num vereador, votou num deputado, votou num senador, votou no prefeito, votou no governador. Esses políticos que nós votamos e que nós colocamos lá para nos representar, são eles que nos representam, que vão montar as leis, que vão montar o texto que compõe a Constituição. Então, como lá na sala do Congresso Nacional não cabe 200 milhões de brasileiros, a gente coloca só 596. E esses 596, representando os 200 milhões, vão, então, escrever o texto da Constituição. E esse texto, que passa a ser o texto que vale, é um texto que indiretamente é nosso.
porque eles nos representam. Isso é o que nós chamamos de Constituição promulgada, Constituição popular. Bom, nós falamos de uma ponta, que é a ponta do poder, da imposição, da força, e nós falamos de uma outra ponta, que é a ponta da democracia, do consenso. E faltou falar do meio. O que está no meio? Que não é nem ditadura e nem democracia. São as chamadas constituições cesaristas. As constituições cesaristas são aquelas em que o povo participa, mas não é todo mundo. Eu vou dizer, por exemplo, mulheres não votam, somente os homens. Nossa, professor, mas isso é muito injusto. Sim, eu concordo com você, isso é muito injusto. Mas é possível que em algum lugar do mundo, algumas constituições, para valerem, não carreguem o voto de todo mundo. Ou seja, ela não carrega o voto democrático, mas o voto é o voto de determinadas classes. Professor, eu entendi. Agora, eu só não entendi por que ela chama cesarista. O que esse nome tem a ver com o que você falou? Bom, esse nome, cesarista, é porque esse era o modelo adotado na Roma Antiga. E na Roma Antiga havia um chefe, havia um governador, um imperador, e ele tinha um título. Qual era o título do imperador romano? O título era o título de César. E por esse modelo de constituição ser um modelo da Roma Antiga, ou seja, um modelo validado pelo governador romano, por César, é que essa Constituição ficou chamada como Constituição de origem cesarista. Beleza? Vamos avançar. Vou fechar aqui rapidinho para ver se tem alguma dúvida. Ótimo, não tem. Isso, Matheus, na antiga União Soviética também. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de ver vocês participando e agregando aquele conhecimento que vocês têm. Bom, quanto à forma, vamos falar, então, da forma. A Constituição, ela pode ser escrita, que nós chamaremos de formal, ou não escrita, que a gente chama de costumeira. Eu tenho um palavrão enorme aí, consuetudinária. Nossa, que palavra feia, não se preocupe. Essa eu prometo que não vai cair na prova. Agora, a Constituição escrita é fácil, nada mais é do que aquela que você põe no papel. A Constituição não escrita é aquela que tem uma origem de costumes. Aí você diz assim, não entendi muito bem. Você entendeu sim. Eu vou refrescar sua memória porque você conhece muito bem as duas. Talvez você só não esteja fazendo a associação nesse momento. A Constituição escrita é a nossa. É essa que eu mostrei para vocês. A primeira foto que eu apresentei é da nossa Constituição. Se você digitar na internet Constituição Federal, Planalto do Governo, você vai ter acesso aos 250 artigos da nossa Constituição. Ela está escrita, alguém escreveu e colocou lá. Agora, a Constituição não escrita, a Constituição costumeira, é aquela que você vê nos filmes. É aquela que você vê quando você assiste um filme americano, um filme daqueles de julgamento, de tribunal, quando aparece o Estado da Califórnia versus Harry. Mas, segundo os costumes do nosso Estado, devemos mandar o réu para a prisão perpétua, ou devemos condená-lo à pena de morte. Quando a gente assiste esse modelo de tribunal nos filmes, que o advogado fala com o júri, que o juiz está lá e condena, esse modelo é o modelo de uma Constituição que não foi escrita, de uma Constituição com base nos costumes. Beleza? Superado, então, a questão da forma, nós vamos à questão da estabilidade. Alguma dúvida? Não? Vamos avançar. A estabilidade é uma questão, é um ponto muito importante. Quando nós falamos de estabilidade, nós estamos olhando para frente, estamos olhando para o futuro. Por quê? No momento em que a gente escreve o texto constitucional, a gente escreve de uma tal maneira que ele não seja alterado, que ele não seja modificado.
Mas pode ser que em algum momento a sociedade evolua, a sociedade passa por determinadas mudanças e aquele texto precisa de ser alterado. Bom, a estabilidade é exatamente isso, é uma previsão, gravem bem, é uma previsão de futuras mudanças. E ela pode ser da seguinte maneira: imutável, ou seja, eu fiz a Constituição e escrevo uma regrinha, não pode mudar. Ah, mas a sociedade mudou, não importa, não pode mudar. Ah, mas a gente evoluiu, não importa, não pode mudar. Mas como assim? Não pode mudar, ela é imutável. Poxa, então, se precisar mudar, o que a gente faz? Pega a Constituição, joga fora, escreve outra. Nossa, esse modelo é um modelo muito duro. Então, existe o segundo modelo que nós chamamos de Constituição rígida. O que é a Constituição rígida? É aquela que dá para mudar, mas é tão difícil de mudar que ela é quase imutável. Ela possui uma rigidez. Poxa, essa também é uma Constituição que a gente vê em alguns países. Beleza. Existe a Constituição flexível. O que é a Constituição flexível? Aquela que você consegue mudar a qualquer momento. Ah, alterou o entendimento social, muda a Constituição. Ah, mudou o regime dos Estados, muda a Constituição. Então, a Constituição flexível é aquela que permite mudanças. E a Constituição semi-rígida, essa que é a nossa, que nós usamos, a Constituição da República Federativa do Brasil, é uma Constituição. Perdão, é uma Constituição que não é flexível, ou seja, não é tão fácil de ser mudada, ela também não é imutável, nem é rígida. Tem um processo de mudança. Que processo é esse? Não vamos entrar no mérito aqui. Eu vou falar a título de curiosidade. O processo legislativo de mudança da Constituição. Você precisa fazer uma proposta, essa proposta precisa ser aceita na Câmara, depois ela vai para o Senado, ela precisa ter uma coisa chamada quórum de eleição. Venha a ser o quórum de eleição. Tem que ter a maioria dos votos para poder mudar, e aí vai. Isso a gente aprende em processo legislativo. Ou seja, não é tão fácil de mudar, mas se seguir as regras, a gente muda. Significa que ela é semi-rígida. Beleza? Compreendido? A estabilidade, volto a dizer, lembra que eu pedi atenção. Estabilidade trata da previsão de futuras mudanças. Gravem isso. Estabilidade é a previsão de futuras mudanças. Posso mudar? Não posso mudar? É fácil de mudar? Não é fácil de mudar. Foi isso que a gente falou. Agora, quanto à extensão, o conteúdo abordado na Constituição pode ser um conteúdo analítico ou um conteúdo sintético. Eu vou tomar a liberdade aqui, peço até licença aos demais professores, de invadir aqui uma área que não é a minha. Muito pelo contrário, uma área que não é a minha mesmo. Que é a área lá da matemática, a área daquelas planilhas, daquelas tabelas que deixam a gente maluco. Eu vou fechar um pouquinho o slide e vou voltar para vocês aqui, quero olhar para vocês. Quando a gente vê uma planilha de Excel, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui, a gente vê uma planilha de Excel falando dos salários de uma empresa. Legal. Então, nós temos uma empresa, essa empresa paga para os seus funcionários salários. Tudo bem. Nesses salários, existe uma linha lá que diz assim, salário e do lado 50 mil reais. Bom, o que essa informação me traz? Não me traz muita coisa. Me traz que essa empresa paga todo mês de salário dos seus funcionários 50 mil reais. Legal. Agora, se eu clicar no maisinho ali naquela planilha e abrir as linhas de baixo, aí eu vou ver que desses salários, por exemplo, o professor Rony ganha 40 mil, o professor Alexandre ganha 5, o professor Daniel ganha 1.000, o professor ganha o resto. Ou seja,
Quando eu abro aquela planilha, eu vou conseguir ver a discriminação desses salários. Bom, por que eu falei isso, meus alunos? Porque a discriminação do salário é um plano analítico, ou seja, está trazendo a informação pormenorizada, está trazendo a informação no seu endereço. Agora, aquela primeira linha que eu falei, salário, R$50 mil, é uma informação sintética, é uma informação resumida. Legal? Vamos voltar aqui para a nossa Constituição, que é o que eu entendo, e deixar as aulas do professor Rony com ele, não me meter mais nesse assunto de planilha, porque de planilha eu não entendo. O que é uma Constituição analítica? A Constituição analítica é aquela que trata de todos os assuntos. Ela vai falar do meio ambiente, ela vai falar da educação, ela vai falar da saúde, ela vai falar das garantias fundamentais, ela vai falar do processo, ela vai falar da ordem econômica, ela vai falar do direito do trabalho. A Constituição analítica trata de muitos assuntos. É a nossa. Lembra que eu disse? Ela tem 250 e tantos artigos. Olha como é grande a nossa Constituição. Ela vai estar no plano analítico. Por outro lado, a Constituição sintética é aquela que não trata de quase nada. Ela vai falar de temas centrais. E esses temas centrais, ela ainda fala muito resumidamente. É o caso, por exemplo, da Constituição americana, a Constituição dos Estados Unidos. Sabe quantos artigos tem a Constituição dos Estados Unidos? Apenas 7. 7 artigos. A nossa tem mais de 250. Então, fica a diferença clara do que é uma Constituição analítica e do que é uma Constituição sintética. Beleza? Aprendemos a classificação das Constituições, da Constituição, perdão. Vamos avançar. Esse desenho que eu fiz é um desenho que ilustra muitas coisas que a gente vai ver daqui para frente e ilustra algumas coisas que a gente viu no começo da aula. É uma pirâmide, e a pirâmide traz a ideia de hierarquia. O que é uma hierarquia? Aquilo que está no topo manda mais e aquele que está na base manda menos. Então, quem está no topo? A Constituição Federal. Ah, alguém falou alguma coisa? Só um cachorro. A Constituição Federal está no topo. E lá no começo da aula eu disse que em latim, Constituição Federal significa lex mater, ou seja, lei mãe. Ela está lá em cima, ela manda mesmo. É como na casa da gente. Na casa da gente, quem manda é a mãe da gente. E no nosso país, quem manda é a Constituição Federal. Ela está no topo, ela está acima de todas as leis. Depois vem as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias e as resoluções. Essa pirâmide não fui eu que inventei. Quem falou dessa pirâmide pela primeira vez na história foi um austríaco chamado Hans Kelsen. Hans Kelsen foi o sujeito que disse que existe uma hierarquia no sistema jurídico. Ou seja, o sistema jurídico, para funcionar perfeitamente, precisa ter alguma coisa que manda mais e alguma coisa que manda menos. E nesse modelo que ele desenhou, a Constituição é quem manda mais. Se vocês digitarem lá no Google pirâmide de Kelsen, um K, vocês verão um desenho muito parecido com esse que eu fiz, que está demonstrando a hierarquia do sistema jurídico brasileiro. Agora, para a gente não ter dúvida, vamos passar por cada um desses pontos, entendendo o conceito e a aplicabilidade deles no nosso dia a dia. Lembra que eu disse que a finalidade dessa aula nossa é uma finalidade técnica, é uma finalidade prática. Então, esse conteúdo que a gente está aprendendo aqui, a gente tem que ter condições de aplicar no nosso dia a dia. Nem que seja para discutir um pouco mais de sofisticação no jantar, depois que a aula terminar. Vamos passar aqui para o próximo. Então,
De acordo, voltando, Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, resoluções. Agora a gente vai trabalhar o conceito de cada um. A Constituição Federal, a gente já viu, a gente já discutiu, já é uma coisa familiarizada para nós. É o conjunto das leis fundamentais e organiza e rege o funcionamento do país. Bom, está superado isso. O que vem a ser as leis complementares? É uma lei cuja função é regular o normativo previsto na Constituição Federal. Nossa, outro palavrão, não entendi nada. É uma coisa mais ou menos assim. Eu vou pegar um conceito que a gente acabou de aprender e vou aplicar. Eu disse que a nossa Constituição é uma Constituição analítica, ou seja, ela tem um conteúdo extensivo, ela trata de muita coisa. E por tratar de muita coisa, ela precisa de ajuda, ela precisa chamar alguns parceiros, senão ela seria infinita. Por exemplo, lá por meados do artigo 156 em diante, ela vai falar assim: você cidadão, você cidadã, você população, você empresa, vocês vão pagar uma coisa chamada tributo. Tributo? Vocês vão pagar tributo. Então, para você que é registrado e tem carteira assinada, você vai pagar lá o PIS, o COFINS, você vai contribuir com o seu FGTS. Você que tem uma empresa, você vai pagar o ICMS, você vai pagar o ISS. Você que é dono de um carro, você que é dono de uma moto, você vai pagar o IPVA. Oi? Tributo seria imposto? Oi? Tributo seria imposto? Muito boa a sua pergunta. Qual o seu nome? Ana Luísa. Muito boa, Ana. O tributo é uma classificação maior e o imposto é uma subdivisão. Por quê? Existem muitos tributos e o imposto é uma forma de tributo. Por exemplo, na sua região, aí onde você mora, alguns dias na semana, você coloca o lixo para fora. E aí passa o caminhão de lixo, o lixeiro, pega esse lixo e leva embora. Você paga uma coisa por isso. E isso que você paga não é um imposto. É uma coisa chamada taxa. Na sua conta de água, existe uma parte que você paga pelo uso e existe uma parte que você paga pelo esgoto, pelo tratamento. Maria, isso não é imposto, isso é taxa. Agora, se você tem um carro, se você tem uma moto, você paga o IPVA. O IPVA é imposto. Se você tem uma casa ou você tem um terreno, você paga o IPTU. O IPTU é imposto. Então, quando a gente fala de tributo, a gente está falando de um panorama geral. Tributo é tudo. Imposto. Imposto é uma parte. Então, você tem os impostos, você tem as taxas de contribuições, você tem os empréstimos compulsórios, e aí você tem uma série de arrecadações do poder público em função dos serviços que ele presta. E o imposto é uma dessas formas. Ficou claro? Sim. Legal. Vamos avançar. Então, quando eu falo para vocês que a Constituição diz para os cidadãos, diz para a empresa: olha, vocês vão pagar tributo, vocês vão ter que contribuir para o Estado. Só que ela não fala como. E aí fica a pergunta: como que eu contribuo? Como que eu pago? Quem fiscaliza? Quem cobra? Onde que esse dinheiro entra? Bom, eu vou chamar o meu amigo aqui e o meu amigo aqui vai dizer como isso funciona. Qual é o nome dele? O nome dele é CTN. Eu coloquei aí entre parênteses. O que significa CTN? Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, que é um dispositivo jurídico, ou seja, é mais uma lei com um monte de artigos, vai regulamentar a forma como nós somos tributados. O Código Tributário Nacional é uma lei complementar. E qual é a função dela? Regular aquilo que está na Constituição. A Constituição diz: tributa. O Código Tributário Nacional diz como tributa, quem tributa e quem fiscaliza essa tributação. Vou dar um outro exemplo. A Constituição vai dizer que as pessoas podem dirigir. Tudo bem, mas quem fiscaliza a direção?
Quem diz as regras é aquilo que a gente aprende lá na escola, aquelas aulas chatas que ninguém gosta, que é o Código Brasileiro de Trânsito. Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Isso a gente aprende também, é uma lei complementar. Legal? Compreendido? Vamos avançar. Leis ordinárias. A lei ordinária é a espécie normativa mais comum prevista na Constituição Federal. Ela traz as normas de forma geral e abstrata. Bom, diga isso para mim, professor. O que é uma norma geral e abstrata? Vocês provavelmente já foram numa loja e se depararam ali, muito provavelmente perto do caixa, ali no restaurante, no bar, na lanchonete, numa loja de roupa. Quando você vai pagar, perto do caixa deve ter uma plaquinha assim: aqui nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Ou às vezes está escrito: exija o Código de Defesa do Consumidor. E tem um livrinho que é o Código de Defesa do Consumidor. O que é o Código de Defesa do Consumidor? É uma lei ordinária. E por que eu coloquei CC e não CDC? Porque CC é o Código Civil, ou seja, é um outro exemplo de uma lei ordinária. Como poderia ter colocado CPC, que é o Código de Processo Civil. Ou seja, o Código de Processo Civil, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei ordinária, como ela nós temos um monte. E chegamos então na medida provisória. O que é a medida provisória? É um ato normativo que tem força de lei, porém possui prazo de validade para ser retirada do ordenamento jurídico. Bom, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês ouvirem falar de medida provisória, eu quero que vocês pensem assim: a medida provisória parece lei, se veste como lei, tem cheiro de lei, tem cor de lei, tem gosto de lei, mas não é lei. Pô, professor, aí você me complica. Parece, mas não é. O que diferencia a medida provisória de uma lei ordinária? É que a medida provisória é como um Danone que você compra no mercado, tem prazo de validade, ou seja, ela tem cara de lei, ela se veste como lei, ela parece lei, mas ela tem prazo de validade. Num dado momento, ela vence, ela acaba. E que prazo é esse, professor? É o prazo de 120 dias. Depois de 120 dias, ela não vale mais, ela para. Bom, por que eu coloquei entre parênteses 927? 927 é a medida provisória que eu mandei para vocês aí no grupo há uma semana atrás. É aquela medida que a gente está ouvindo falar todo dia no jornal, na rádio, nas redes sociais. E o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Por que eu falei do presidente? Porque a medida provisória só pode ser expedida pelo presidente, diferentemente do decreto. Mas a medida provisória, quem institui é o presidente. E essa medida 927, que tratava lá desse momento que nós estamos passando, essa pandemia do coronavírus, tinha um artigo, o artigo 18, que dizia o seguinte: pelo período de 4 meses, os salários podem ser suspensos. Todo mundo ficou com medo desse artigo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, muito embora ele já tenha voltado atrás e esse artigo já não esteja valendo mais, é uma pergunta técnica. Se o presidente Jair Bolsonaro tivesse colocado no artigo 18 da medida provisória 927 que os salários seriam suspensos por 5 meses, essa norma teria validade? É uma reflexão. E qual é a resposta? A resposta é não. Por quê? Porque a medida provisória ela só vale por 120 dias. E 120 dias é equivalente a 4 meses. Então, se ele tivesse suspendido por 5 meses, o 5º mês não ia poder valer, porque a medida provisória já teria vencido.
já estaria fora do prazo de validade. Beleza? Entendemos então o porquê que eram 4 meses e não 5 e não 6? Bom, vamos avançar. Professor? Pois não? Oi, sou a Vitória. Uma pergunta. Quando a medida é imposta e ela vence, ela pode ser colocada de novo? Ah, excelente pergunta, Vitória. Muito boa a tua pergunta. Por quê? Porque aí é fácil. Eu faço uma medida provisória, coloco ela, depois de 4 meses eu vou lá e faço outra. E depois eu fico fazendo isso até acabar o meu governo. Faço isso por 4 anos. Muito boa a tua pergunta. A resposta, naturalmente, é não. Uma vez que a medida provisória venceu, quando deu o prazo de 120 dias, ela não pode ser colocada em vigência novamente. Existe um prazo que a gente chama prazo de vacância, entre você poder editar uma nova medida provisória com um conteúdo parecido. Muito boa sua pergunta. Quanto à resolução ou resoluções, são atos administrativos normativos que partem de autoridades superiores, mas não do chefe do executivo. Quem é o chefe do executivo? É o presidente, que nós estávamos falando agora, através das quais disciplina matéria de sua competência específica. Vocês já ouviram falar do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. A gente escuta falar do STF quase todo dia no jornal. O STF, que tem os ministros, que é a nossa Suprema Corte, que é o tribunal mais importante, que é a última instância do Poder Judiciário, tem um mecanismo de funcionamento, tem as regras, ou seja, como funciona o STF? É qualquer um que pode ir lá? As pessoas que vão lá podem entrar de qualquer jeito? Por exemplo, é proibido um advogado fazer uma sustentação oral no STF sem usar a beca, que é aquela capa preta do Batman que você vê os ministros usando na televisão. Se você não tiver com aquilo, você não pode fazer uma sustentação oral. Mas onde está escrito isso? É aquela pergunta que a gente faz, né? Quando a gente é criança e está na escola e alguém vem e fala para a gente fazer alguma coisa, a gente pergunta, onde está escrito? Está escrito na resolução. A resolução é um ato normativo que disciplina o funcionamento de determinado órgão público. Então vamos supor que você está de saco cheio do seu marido deixar a toalha molhada em cima da cama. E você chega para ele hoje e fala, acabou essa palhaçada. A partir de agora, se você deixar a toalha molhada em cima da cama, vai ter pena de multa. E ele vai dizer para você, mas onde é que está escrito? Aqui, na resolução que eu acabei de fazer na minha casa. Daniel, esse exemplo eu não entendi. O que eu quis dizer, quando você faz uma resolução normativa para disciplinar as regras da sua casa, é um exemplo de como funciona uma resolução. São atos administrativos, normativos, que disciplinam as casas dos poderes públicos, como o STF, o STJ, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, o Senado Federal e tantos outros órgãos do poder público. Ficou claro? Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Temos 13 comentários, deixa eu ler, para ver o que tem. Medida provisória, Matheus. É aquela que é usada em tempos de crise. Matheus, em tempos de crise, você usa a medida provisória com mais frequência. Mas ela pode ser usada mesmo se não tiver uma crise. Ela é uma medida pela qual o chefe do Poder Executivo, ou seja, o presidente da República, governa quando ele não tem tempo de editar uma lei que passa por todo o trâmite que a gente chama de processo legislativo, e ele precisa de uma coisa mais urgente, por isso que ela chama provisória, ele vai editando essas medidas. É uma lei criada, Vitória, legal. Vou voltar aqui para a nossa apresentação
E agora nós estamos mudando de assunto. Nós vamos tratar agora, deixa eu abrir aqui, abriu, estrutura da Constituição Federal. Aqui é a apresentação do que nós vamos falar. Nós vamos tratar dessa estrutura nos slides subsequentes. O que nós vamos falar nesse tópico da aula? Nós vamos falar do preâmbulo, da parte dogmática, dos atos, das disposições constitucionais transitórias, e depois nós vamos falar dos elementos, que são os elementos orgânicos, são os elementos limitativos, são os elementos socio-ideológicos, os elementos de estabilização constitucional e os elementos formais de aplicabilidade. Essa parte, eu confesso a vocês, é um pouco mais chatinha, é um pouco mais teórica, requer uma atenção especial para que vocês possam entender e não ficar pescando. Vamos lá. O que vem a ser o preâmbulo da Constituição Federal? O preâmbulo é a parte preliminar. É isso que significa preâmbulo. É o pré, é o que vem antes. E anuncia o que está por vir. Lembra quando eu comecei a aula? Eu não comecei a aula falando o conteúdo da aula. Eu não entrei falando para vocês jargões em termos técnicos. Não. Eu primeiro me apresentei e depois eu disse o que nós iríamos estudar. Aquele slide que eu disse o que nós vamos estudar, por exemplo, esse slide aqui, ó, estrutura da Constituição. Isso daqui é um preâmbulo. Por quê? Aqui não tem a estrutura e aqui também não tem os elementos. Mas aqui eu estou dizendo que nós veremos a estrutura e que nós veremos os elementos. Isso é um preâmbulo. O mesmo acontece na Constituição Federal. E já que é assim, ele não possui força normativa, conforme o entendimento do STF. Aí você fala assim, por que, professor, que o STF, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, precisou dizer que o preâmbulo não tem força normativa? Quem foi que levantou essa questão? Bom, houve uma ação para discutir se o preâmbulo tinha ou não força normativa. E sabe por quê? Lá no preâmbulo tem a palavra Deus. Lá no preâmbulo, nós falamos que a nação está abaixo de Deus. E se discute que no Brasil o Estado é laico, ou seja, o Estado não depende de uma religião. E algumas pessoas falaram, nossa, se nós não temos como Estado uma religião, não nos declaramos um Estado religioso e cada pessoa tem o direito de seguir a sua própria religião conforme as suas convicções, por que a Constituição Federal tem que falar de Deus? E se por acaso eu for ateu e não acreditar em Deus? Então tem essa discussão. Oi, pois não. Desculpe interromper de novo, tá bom? Claro. E também é errado ter nas notas, nas nossas notas, escrito Deus elevado, né? Exatamente. Esse é um tema que também já foi discutido. E aí é onde eu quero chegar. Por que o STF disse, o STF se pronunciou dizendo que é irrelevante? É uma maneira histórica, porque o nosso país, historicamente, tem uma história religiosa. Por quê? Lá, quando houve o descobrimento do Brasil, nós fomos uma colônia portuguesa. E nós fomos catequizados. E nós fomos enraizados no catolicismo. Então, ao dizer no nosso dinheiro, Deus seja louvado, e ao dizer na nossa Constituição, Deus está acima da nação, isso é mais um elemento histórico do que jurídico. Então, não tem relevância jurídica. O STF já decretou isso, o STF já se manifestou dizendo que esse texto pode continuar lá e que não afeta ninguém, porque ele não possui força normativa e que ele tem irrelevância jurídica. Portanto,
é importante refletir que o preâmbulo não é uma norma de força obrigatória, ou seja, você lê o preâmbulo da Constituição Federal, ele é a primeira coisa que aparece, e lá vai ter um comando. Você é obrigado a seguir esse comando? Não. Mas você é obrigado a seguir os próximos comandos que estão na Constituição Federal? Sim. Mas o que está no preâmbulo, você não é obrigado, porque ele não tem força jurídica normativa. Certo? Isso é o preâmbulo da nossa Constituição Federal. Aí nós entramos na parte dogmática. O que é a parte dogmática? O que é um dogma? Dogma é aquilo que está como verdade e já há muito tempo é considerado uma verdade, portanto ninguém muda. Isso é o dogma. Então, a parte dogmática é a maior parte da lei maior, ou seja, é a maior parte da Constituição Federal. Trata-se dos 250 artigos que estão distribuídos nos 9 títulos da Constituição Federal. E essa parte carrega todas as normas essenciais. Então, lembra que eu disse que ela vai tratar do processo legislativo, ela vai tratar dos direitos fundamentais, ela vai tratar da estrutura do Estado, ela vai tratar do meio ambiente, ela vai tratar da educação, ela vai tratar da saúde, ela vai tratar da ordem econômica, ela vai tratar dos tributos, ela vai tratar de tanta coisa. E tudo isso, todo esse arcabouço legislativo, esses 250 artigos, nós chamamos de parte dogmática, que possui muitas regras. Que regras são essas? Aquelas que estão na legislação infraconstitucional. O que vem a ser uma legislação infraconstitucional? As leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias e as resoluções. Então, tudo isso que está abaixo da Constituição Federal é regulamentado pela parte dogmática da Constituição Federal. Beleza? Vamos avançar. Atos das disposições constitucionais transitórias, ou como todo mundo chama, ADCT. A nossa Constituição, ela é de 1988. É uma Constituição jovem, tem apenas 32 aninhos. E ela contém, na sua estrutura, uma importante parte que é responsável por assegurar a harmonia entre o antigo e o novo regime constitucional. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a Constituição tem 32 anos, das duas uma, ou antes dela não tinha nada, e era um caos total, ou antes dela tinha alguma coisa. E os mais velhos aqui bem sabem que antes dela tinha sim alguma coisa. Que coisa era essa? As outras constituições. Nós já tivemos muitas constituições. Nós tivemos constituições, por exemplo, no período da ditadura. Opa, acende uma luz aí. Uma constituição no período da ditadura é igual a uma constituição outorgada, ou seja, imposta, forçada. E nós tivemos constituições de períodos democráticos, ou seja, constituições populares, constituições promulgadas. E quando nós trocamos de Constituição, quando entrou a Constituição de 88 e substituiu a Constituição anterior, precisou-se ter uma parte do texto que falava assim, o que tinha antes que nós vamos aproveitar e o que tem agora que vai conciliar com aquilo que tinha antes. Uma parte fica, uma parte vai embora. Tudo bem, é um período de transição. Então, esse período de transição precisou ser regulamentado. Como ele é chamado? ADCT. São os atos de disposições, ou seja, as normas da Constituição transitória. Então, ele é responsável pela harmonia entre o antigo e o novo. Certo?
Vamos avançar. Falando agora dos elementos, nós vamos começar pelos elementos orgânicos, que são aqueles que contêm normas que regulam a estrutura do Estado e do poder, os quais concentram predominantemente no título 2. Você vai perceber que quando nós tivermos a nossa aula presencial, eu vou levar uma Constituição para a gente poder ter contato com a Constituição, a gente poder pegar, abrir, ler um pouquinho, ler um pedacinho. E a Constituição se divide por títulos. Tem o título 1, tem o título 2, vai até o título 9. Cada título trata de um tema. E é isso que nós estamos falando quando nós falamos de elemento orgânico. São os títulos, essa divisão, essa maneira de organizar. Vocês vão perceber como futuros técnicos, administradores e futuros técnicos de gestão de RH, que uma das coisas mais importantes na profissão de vocês é a organização. Por quê? Às vezes a empresa ela acontece e está tudo uma bagunça, está tudo uma zona. A coisa anda, mas não está ordenada. Então, eu estou lá pagando os fornecedores, eu estou pagando os funcionários, eu estou recebendo dos clientes, mas às vezes eu não tenho uma planilha, eu não tenho uma pastinha, eu não tenho um controle. Então, a organização vai passar a ser a principal aliada de vocês. Por exemplo, nesse momento de pandemia, que nós estamos tendo uma aula à distância, uma aula online, é fundamental que vocês tenham organização. Organização de estar em casa no horário, ligar o computador no horário, ter um caderninho, fazer as anotações. Como você faz isso? Com organização. E os elementos orgânicos da Constituição Federal é exatamente isso. É a forma como a Constituição Federal está organizada. São os títulos. E quais são os elementos limitativos? São aqueles que se manifestam nas normas que consagram o elenco dos direitos e garantias fundamentais, executando-se os direitos sociais que entram na categoria seguinte. Ou seja, o elemento limitativo é quando eu estou chegando no final de um tema para entrar no outro. Ou seja, lá no artigo 5º, que é o maior artigo da Constituição Federal, nos seus 76 incisos, vocês vão ver que só o artigo 5º tem umas 4 páginas. Ele é enorme. Ele está tratando do quê? Ele está tratando dos direitos e garantias fundamentais. Mas quando termina os direitos e as garantias fundamentais e a gente vai entrar nos direitos sociais, a gente está mudando de um tema para o outro. A gente tem um grupo de elemento limitativo. Limita até aqui, começa o próximo. Vamos avançar. Elementos socio-ideológicos. O que vem a ser os elementos socio-ideológicos? São consubstanciados, ou seja, eles estão fundamentados, eles estão enraizados nas normas que revelam o caráter de compromisso, ou seja, a ideologia. Quando eu falo para alguém, quando eu trago lá um artigo na Constituição Federal dizendo que todas as pessoas têm liberdade de voto, que as pessoas podem votar em quem elas quiserem, o que eu estou dizendo? Eu estou trazendo uma ideologia de liberdade. Eu estou trazendo uma ideologia que limita a atuação opressora do Estado, libertando as pessoas a votarem em quem elas quiserem e a instituírem o poder da forma como elas entenderem. Então, esses artigos que têm um caráter ideológico, por trás deles, nós vamos aprender que tem muita luta, tem muita batalha. Por exemplo, a mulher não podia votar. Então, quando eu digo que agora a mulher pode votar, tem uma ideologia por trás disso. Quantas mulheres não foram à luta? Quantas mulheres não morreram para que hoje vocês, mulheres que estão aqui cursando esse curso da escola, da PAC, possam votar? Então, esses são os elementos que nós chamamos de sócio, porque está na sociedade, e ideológicos, porque eles nasceram de uma ideologia. E, nesse aspecto, nós falamos dos elementos de estabilização constitucional, que são os consagrados nas normas destinadas a assegurar
a solução de conflitos constitucionais. Ou seja, é possível que na Constituição haja alguma coisa contraditória. Ou seja, aqui um artigo fala uma coisa, e um outro artigo, uma outra parte, fale algo contrário àquele primeiro. Opa, e agora? Eu falo, como eu resolvo? Eu resolvo com os elementos de estabilização. Preciso estabilizar, eu preciso colocar em equilíbrio. E nós temos aqui alguns exemplos, como, por exemplo, como eu trago aqui, o artigo 34, 35, o artigo 36, o artigo 59, o artigo 60. Eu não vou abrir eles aqui e ficar dando para vocês, porque senão a nossa aula não acaba. Mas com certeza, quando nós tivermos o nosso ponto presencial, a gente vai ter essa oportunidade de fazer essa leitura e gravar algumas discussões. E por fim, desse ponto 3, nós vamos falar dos elementos formais de aplicabilidade. São os que se acham consubstanciados nas normas que estabelecem regras de aplicação. Então, os elementos formais tratam o quê? Da forma. É tudo que a gente falou até agora. O preâmbulo, o dispositivo, os ADCTs, que são os atos de disposição transitória, e eles têm todos a aplicabilidade imediata. Ou seja, a pergunta é, quando começa a valer? Agora. Ah, mas está escrito lá, é para quando? É para agora. Então, os elementos formais têm aplicabilidade imediata. Bom, moçada, superado isso, nós vamos entrar agora na última parte da aula, que é a parte do poder constituinte. Eu vou fechar um pouquinho aqui, vou ver se tem algum comentário. Essa segunda parte é uma parte um pouco mais densa. Eu disse que vocês precisariam prestar atenção porque ela é um pouco mais chata de entender. Agora a gente está indo numa parte um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais legal. Deixa eu ver aqui o que o Marcos falou com a gente. Professor, os nossos líderes políticos são obrigados a conhecer a Constituição ao pé da letra? Ô Marcos, eu vou responder essa sua pergunta citando um artigo de uma lei chamada LINDB, que diz o seguinte: ninguém se excusa. O que é se excusa? Ninguém escapa do poder alegando desconhecimento da lei. Ou seja, não só os nossos líderes políticos têm a obrigação de conhecer a Constituição Federal, como todos nós, os cidadãos. Eu tenho essa obrigação, você tem essa obrigação, os seus colegas têm essa obrigação, todos nós temos. Por quê? Se por acaso a gente agir de alguma forma que contrarie algum ato que esteja explicitado na Constituição Federal, e quando chegar lá, eu falo assim, pô, mas eu não sabia, ele vai me dizer assim, pô, essa desculpa não cola. Como assim eu não sabia? Todo mundo tem que saber. Então, essa é uma parte complexa, mas infelizmente é a realidade. Todos nós temos que conhecer a Constituição, porque ninguém se excusa da lei, ou seja, ninguém escapa da lei alegando o desconhecimento. Por exemplo, a Constituição, ela vai tratar lá da questão do racismo. Aí vamos supor que eu cometa um ato racista, ainda que numa brincadeira, e eu sou preso. Aí, quando chegar na prisão, eu olho para o delegado e falo assim, senhor delegado, eu não sabia, eu deixei escapar. Ele vai dizer, o problema é seu. Não se cuida da lei, alegando o desconhecimento. E por que eu não tenho nesse exemplo? Porque talvez vocês se lembrem que, recentemente, alguns poucos meses atrás, houve uma onda em que os youtubers fizeram piadas. E a sociedade toda caiu em cima. E houve um processo. E nesse processo, um deles tentou dizer, mas eu não sabia. E esse argumento dele não colou. Porque todos somos obrigados a saber. Beleza? Vamos avançar? Esse é o nosso último tópico.
vou tentar deixar ele um pouco mais tranquilo e aí a gente caminha para o final. Deixa eu abrir aqui. E Luara, por favor, não fala não. Eu tô no meio de uma aula. Poder constituinte. O que vem a ser o poder constituinte? O poder constituinte trata-se do poder de elaborar ou modificar normas constitucionais. Ou seja, é o poder de criar uma nova Constituição ou modificar alguma que já existe. E ele pode ser definido como a manifestação da vontade suprema de um povo. Bom, nós chegamos até aqui. E chegando até aqui, a gente entendeu o que é uma Constituição. Como ela é formada, qual é a sua estrutura e quais são as suas características. Agora vamos supor que nós não tivéssemos uma Constituição. Não tenho. Preciso de uma Constituição. O que eu preciso para ter uma Constituição? Eu preciso de um poder constituinte. Um outro exemplo é, eu tenho uma Constituição, mas eu não gosto muito dela. Preciso mudar. O que eu preciso para mudar essa Constituição que já existe? Eu preciso de um poder constituinte. Bom, o que é importante? É importante saber que o poder constituinte é o poder de criar, vamos prestar atenção sempre no verbo, criar e estabelecer uma nova Constituição. E ele pode ser originário ou derivado. E trata-se da expressão da vontade política suprema. O que é vontade política suprema? Quem é que manda no país? Algumas pessoas dirão, é o presidente. Eu vou dizer, está errado. Quem manda no país é o povo. Tanto é verdade que quando nós tínhamos uma presidente que não agradava, o que a gente fez? O impeachment. E tiramos ela. Por quê? Quem manda no país é o povo. O povo tem essa vontade política suprema. E essa vontade pode, então, criar ou modificar uma Constituição. Essas são as palavras de uma escritora chamada Luciana Russo. Eu coloquei o material dela na leitura complementar, se vocês quiserem depois ver na íntegra. Vou passar para entrar no próximo passo, que é o poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? É o poder de elaborar uma nova Constituição, a partir do zero. Ou seja, eu não tenho Constituição e eu quero partir do zero. Ou, lembra que eu falei da Constituição imutável? Aquela que você não consegue mudar, aquela que você não consegue fazer nada. E se eu precisar mexer em alguma coisa? Tem que jogar fora e fazer outra. Quando eu vou fazer outra, o que eu preciso? Poder constituinte originário. É o da origem, é o de onde nasce. Quais são as características desse poder? Ele é inicial. Por que ele é inicial? Porque não tem nada. Então, ele inaugura uma nova ordem jurídica. Ele é ilimitado, ou seja, já que não tem regra, você pode fazer a regra que você quiser. E ele é incondicionado. Por quê? Como eu disse, não tem nada vigente, não tem nenhuma regra, então não tem nenhuma condição. O poder constituinte originário é um cheque em branco. Com o poder constituinte originário, você faz o que você quiser. Por quê? Ele é o primeiro, ele é inicial, ele é ilimitado, não tem nem nada que limite esse poder e não tem nenhuma condição. Ou seja, é um cheque em branco para uma nação. É perigoso, mas é bacana. E o poder constituinte derivado é instituído pelo originário. Ou seja, por que ele é derivado? Porque já tem o originário. O originário existe. Então, esse daqui, ele é derivado do originário. Ou seja, ele é filho do originário. O originário é do zero. O derivado não. O derivado parte do originário. E ele é utilizado somente para modificar. Ele não tem poder de criação.
Quais são as características desse poder derivado? A primeira, ele é limitado. Por que ele é limitado? Porque já tem um anterior a ele. Já tem um que funciona antes dele. E tendo um que funciona antes dele, ele é obrigado a seguir as regras do primeiro. Secundário, porque o originário é o primário. Então não dá para ter dois primeiros. Então ele vem em segundo lugar. Condicionado. O que é condicionado? Ele tem condições. A condição é o famoso e se. Ah, mas eu posso fazer isso? Ah, se eu fizer, vai ter essa consequência. Se eu mudar, vai ter essa consequência. Então ele é condicionado ao primeiro. E o poder constituinte derivado pode ser dividido em reformador, ou decorrente, ou revisor. O reformador é o poder de modificar a Constituição segundo o processo que nela está previsto. Ou seja, o poder constituinte originário tem que dizer como é que o reformador funciona. O decorrente é investido aos Estados-membros, ou seja, ele é feito pelas leis orgânicas. E o revisor é aquilo que a gente já falou do ADCT. Tem uma Constituição que estava em vigência, está entrando uma Constituição nova, e essa Constituição nova precisa se comunicar com a anterior. Como que é feito isso? Pelo poder revisor. É lá no ADCT que a gente vai encontrar essas regras. Beleza? Vamos avançar. Deixa eu abrir de novo o slide. Vamos avançar agora para retroatividade. A retroatividade, ela pode ser de algumas formas: máxima, média ou mínima. O que é retroatividade? Quando a gente volta para a Constituição anterior para captar os dispositivos que estão nela. Senhor, Oi, pois não. o que é mitigada? Oi? O que é mitigada? Mitigada? Mitigar é ir parando aos poucos, é ir matando. Quando eu falo assim, olha, se eu falar para você assim, o seu poder é mitigado, significa que alguma coisa está tirando o seu poder aos poucos. Então, é isso o significado de mitigar. É ir tirando aos poucos, é tirar os pedaços. Então, a retroatividade máxima é quando uma norma ataca fatos consumados. Ou seja, a lei nova não respeita a coisa julgada ou os fatos jurídicos consumados. Então, teve uma decisão, essa decisão já acabou, ela já está proferida, ela já está definida, e eu falo assim, entrou uma lei nova. Essa lei nova pode desfazer essa decisão que já foi tomada? Na retroatividade máxima, sim. Na retroatividade média, vai depender de alguns critérios. Que critérios? Aqueles definidos em lei. E na retroatividade mínima, temperada, quando eu falo temperada, é que misturou a máxima com a média. Aí eles chamam isso de tempero. Ou mitigada, ou seja, aquela que diminuiu. A lei nova não atinge os fatos anteriores, só em raríssimas exceções. E por fim, a gente vai falar do tema da recepção. O que é recepção? Esse tema é muito tranquilo, é muito fácil. Nós tínhamos uma Constituição. Essa Constituição saiu. Entrou uma Constituição nova. Beleza. Só que, lá no nosso slide, um dos primeiros, eu vou voltar nele aqui. Vamos ver se vocês me acompanham aqui. Opa, cheguei. Eu disse que a Constituição é a lei maior. Abaixo da Constituição, da Constituição Federal, nós temos leis menores. Ou seja, as leis inferiores à Constituição. Aí tudo bem. Essas leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, as resoluções são infinitas.
Então, como eu disse, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem o Código Civil, tem o Código de Trânsito, tem o Código Tributário, tem a Resolução do Meio Ambiente, tem o Código de Processo, ou seja, eu tenho um monte de lei. Aí eu resolvo trocar a Constituição. Ou seja, eu mexi lá no topo. O que eu faço com aquele monte de lei? O que eu faço com aquele mundo de ordenamento jurídico? Por exemplo, eu celebro um contrato que está de acordo com o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. E esse contrato tem um prazo de validade de 20 anos. Aí eu troco a Constituição Federal. E aí, o que acontece com esse contrato? Por exemplo, tem uma empresa e essa empresa segue a lei trabalhista. Aí eu troco a Constituição. O que eu faço com essa lei trabalhista? Então, esse slide de recepção, ele está falando exatamente disso. É o processo abreviado de criação de normas jurídicas. Por que abreviado? Ele é menor. Pelo qual a nova Constituição adota as leis já existentes, se com elas compatíveis. Então, assim, eu troco a Constituição Federal, tiro uma, jogo fora, trago outra. Essa nova Constituição que eu trouxe, ela está de acordo com essa legislação infraconstitucional? Aí você diz para mim assim, olha, ela está de acordo. Ah, então tudo bem, não preciso refazer toda a legislação. Eu posso receber essa legislação, por isso que chama recepção. Ah, mas tem um artigo ou outro ali que não bate. Tudo bem, o artigo que não bate, esse eu não recebo. E o resto? O resto eu recebo. Isso é a recepção. E ela tem dois tipos. Ela pode ser formal, ou seja, ela é automática, ela é imediata. Quando entra uma Constituição nova, automaticamente ela já recebe as leis que estão abaixo dela. E material é aquela em que a gente vai discutir, lei a lei, a matéria que pode ser recebida e a matéria que não pode ser recebida. Pessoal, ficou claro o conteúdo da recepção? Eu estou com o chat aberto aqui, nesse momento vocês podem se manifestar. Vocês entenderam? Legal, Lohane disse que sim, Marcos disse que beleza, boa. Então, galera, o conteúdo da aula de hoje acabou. Antes da gente se despedir, percebam que legislação empresarial é um conteúdo denso, direito constitucional, muita coisa. Hoje nós passamos aí por um caminhão de matéria, vamos precisar ler depois, entender um pouquinho mais, mas acho que para uma primeira aula a gente foi muito bem. Antes de encerrar com vocês, eu gostaria de responder duas questões que eu trago aqui no PowerPoint e acho fundamental que vocês se manifestem. Então eu vou abrir aqui a minha tela. Eu vou abrir aqui a minha tela. Vou colocar as questões, são duas só. E eu quero que vocês respondam aí no nosso chat. Vocês vão colocar assim, e a alternativa, se é A, B, C, D ou E, e 2, e a alternativa, se é A, B, C, D ou E. Eu vou dar. No WhatsApp? Oi? Essas questões vão estar no WhatsApp? Essas questões estão no material que eu coloquei no WhatsApp, está no PowerPoint. Ah, tá. É que meu celular ele não abre o PDF. Ah, tudo bem. Eu mando então as questões depois fora do PowerPoint. Mas depois, Daniel, respondam essas questões lá no AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, aqui onde a gente está logado agora assistindo a aula, tem essas questões lá. Então, nós vamos responder ela aqui, nós vamos interagir, nós vamos comentar, mas depois vocês precisam entrar no ambiente de aula virtual, responder essas questões lá, porque elas vão ser objeto de nota. Francisco, ia falar alguma coisa?
Eu só queria no finalzinho, Alexandre, depois dizer, desculpe, Daniel, dizer qual é a aula de amanhã e explicar para eles os procedimentos do AVA, tá bom? Tá bom, eu passo a bola para você. Eu vou ler com vocês as duas questões. Bom, questão número 1. A última Constituição Federal promulgada no Brasil instituiu-se em... Nós falamos o que é Constituição Federal, então vocês sabem. Nós falamos o que é promulgada, vocês sabem. E nós falamos aqui na aula o ano da Constituição. Nós falamos até a idade que ela teve. Então, eu queria que vocês respondessem aí no nosso chat qual alternativa está correta para a questão 1. E na questão 2, os termos analíticos e sintéticos relacionam-se a que tipo de classificação da Constituição? Vamos ver. Ó, o pessoal colocando aí um A, e a nossa Constituição é de 88. Parabéns. Nossa Constituição promulgada, ela é de 88. E nós tivemos outras constituições, inclusive constituições outorgadas de outros anos. Mas isso não é o que está sendo perguntado, vocês acertaram. Bom, na 2, vocês estão colocando B, que é extensão. A Vitória colocou B, profundidade. 1 e 2A, origem. Bom, mais alguém para responder que a gente comenta? C. 2A. 2C. 2C, estabilidade. Não sei, vamos deixar o pessoal terminar de responder. Bom, eu vou ler de novo a pergunta. Vou lá no slide, vou abrir o slide para a gente poder... Já vou abrir, Matheus, o slide, você vai conseguir ler. Ó, eu vou ler aqui para vocês. Vou abrindo o slide, vai aparecer na tela. Os termos analíticos e sintéticos relacionam-se a que tipo de classificação da Constituição Federal? Vamos voltar. Chegamos aqui. Classificação. Classificação, ó, lá no finalzinho do slide, quanto à extensão, o conteúdo abordado pela Constituição pode ser classificado em analítico ou sintético. Então, no tema, vocês conseguem ver o mouse mexendo? Classificação. O que significa sintético e analítico? É a classificação da extensão. Vamos voltar lá para o final. Extensão, alternativa D, de Daniel. Isso aí, mano, na página 4. Por que não seria a alternativa B? Eu vi que algumas pessoas responderam B e algumas pessoas... Aliás, vamos passar aqui por todas as alternativas. A origem não é, porque a origem a gente aprendeu que ela pode ser promulgada, outorgada ou cesarista. Profundidade não é um meio de classificação. Não existe essa classificação quanto à profundidade. Estabilidade, que é a alternativa C, também não pode ser, porque estabilidade, lembra que eu chamei a atenção de vocês algumas vezes? Atenção, estabilidade, futuras mudanças, previsão de mudanças. Ela é rígida, flexível, semi-rígida ou imutável. A extensão é aquilo que a gente disse, ou seja, ela pode ser analítica, tratar de muita coisa, ou ela pode ser sintética, tratar ali de pouca coisa resumidamente.
E a forma não pode ser porque a forma é ou escrita, que eu trouxe o exemplo da nossa Constituição, ou não escrita, que eu trouxe o exemplo dos filmes americanos, quando a gente fala ali dos costumes, que tinha até aquele palavrão ali no meio, e a gente nem ficou repetindo. Certo? É isso aí. A maioria dos alunos acertou, o que é muito bom, significa que vocês estão atentos à nossa aula e ao conteúdo. Quem não acertou, tem a oportunidade de acertar lá no ambiente virtual de aprendizagem, até porque lá vai valer nota, aqui é só uma discussão, e fica um pouco mais atento no conteúdo da nossa próxima aula. Bom, pessoal, muito obrigado, agradeço a paciência de vocês, nós ficamos aqui por 1h30 conversando, e eu fico muito feliz nessa 1h30, ninguém saiu da sala, vocês participaram, vocês fizeram perguntas, vocês ficaram atentos, vocês acertaram o exercício. Quero dizer que vai ser um prazer imenso compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei com vocês. Estou ansioso para aprender um pouco daquilo que vocês sabem, porque nós aprendemos muito com vocês. Nós nos veremos em breve na outra disciplina, que é técnicas de negociação, uma disciplina fantástica, que vocês vão adorar, e depois um pouco mais de legislação empresarial. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa aula e quiser trabalhar algum tema, fazer algum comentário, quiser falar que faltou alguma coisa que vocês queiram aprender na próxima aula, podem me mandar uma mensagem, vocês têm o meu número aí no grupo do WhatsApp. Aqui eu coloquei também o meu Instagram, se vocês quiserem mandar alguma mensagem por lá, também estou respondendo e disponível. E não esqueçam que amanhã tem mais aula e o professor Francisco agora vai passar as orientações. Muito obrigado, moçada, foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês. Grande beijo. Pessoal, muito obrigado pelo estudo de vocês, pela atenção. Eu acho que vocês estão percebendo que aos poucos a gente vai aprendendo com o processo. Ontem foi um pouquinho mais demorado com a chegada da turma, todo mundo junto. Hoje, chegando um pouquinho mais cedo, cada um se logando aos poucos, a gente não satura a plataforma, tá certo? Mas o meu pedido é o seguinte: amanhã, hoje à noite, durante a semana, vocês têm a senha e o usuário. Utilizem esse ambiente virtual. Além dessa aula, dessa sala de aula, que vai ser sempre essa, toda noite vocês vão chegar, vão clicar nesse botão e vocês vão ter uma aula ao vivo. Porém, além disso, tem lá a disciplina Fundamentos de RH, que foi desenvolvida pelo professor Ronier, ela está pronta. Na primeira aula, vocês têm questões, tem um resumo, e além disso, vocês têm um fórum com frases, com temas para vocês debaterem. A mesma coisa acontece com a disciplina do professor Daniel, Legislação Empresarial. Ela está lá, são 16 aulas, uma aula por semana, vocês podem entrar, verificar as questões. Nós não estamos, nesse momento, cobrando as atividades, porque vocês estão aprendendo o uso da ferramenta, tá certo? Mas todas essas atividades valem como avaliação. São atividades que vocês podem fazer a qualquer tempo. A questão está errada, você pode voltar, ler o texto e corrigir. Nós entendemos que vocês aprendem fazendo, desenvolvendo atividades. O grupo de WhatsApp também serve para vocês, tendo alguma dúvida técnica, estou com problema para acessar, nós estamos à disposição. A gente só não lembra a senha que vocês criaram. Mas se vocês perderam a senha, não conseguem acessar, entre em contato, a gente reseta a senha para vocês entrarem de novo. Amanhã, às 19 horas, conosco ontem e hoje, e a disciplina é Gestão Organizacional. Obrigado pelo tempo, uma boa noite para vocês todos, tá?